Era uma noite de terça-feira, em meados de março, quando eu voltava da casa de um colega na cidade de Vila Nova. O trajeto normalmente levava cerca de 1 hora, mas naquela noite, uma neblina densa se espalhou pela longa e solitária estrada. Já passava de meia-noite, e aquele trecho era conhecido por ser quase sempre deserto. Algumas placas na estrada pareciam desgastadas e até com inscrições que eu nunca tinha visto antes. Era por volta de 1 hora da manhã e eu estava exausto após um dia agitado com meus amigos, visitando lojas e explorando novos cafés. O cansaço pesava em minhas pálpebras e a neblina tornava a estrada uma cortina hipnotizante de cinza, o que me obrigava a dirigir com cautela, mantendo uma velocidade baixa e acionando os faróis de emergência para alertar possíveis veículos atrás de mim. De repente, notei um carro à frente, um sedã prateado, estacionado de forma estranha, com as rodas parcialmente na pista. Pisei no freio com força e parei a poucos metros do para-choque traseiro. Meu coração disparou com o susto, então decidi estacionar para me recompor. O sedã começou a se mover lentamente e se ajeitou no acostamento. A janela do motorista desceu um pouco e um braço surgiu, fazendo um gesto para que eu parasse. Ainda tremendo pela adrenalina, resolvi afastar meu carro um pouco mais da estrada principal. Segui o sedã por uma pequena curva até parar em uma estrada secundária. A porta do sedã se abriu e um homem alto e magro saiu. Ele vestia uma jaqueta grossa de inverno e jeans. Aproximou-se do meu carro com um sorriso, iluminado pelos meus faróis. Hesitante, abaixei a janela apenas uma fresta. Esperei que ele viesse se desculpar por ter parado de forma perigosa. Ele chegou perto e pediu que eu abaixasse a janela um pouco mais. Balancei a cabeça e disse que conseguia ouvi-lo bem assim. Com um tom amigável, ele perguntou para onde eu estava indo e respondi que voltava para casa. Ele mencionou que o nevoeiro estava muito denso e que não era seguro continuar dirigindo. Agradeci pela preocupação e disse que estava bem, mas ele levantou as sobrancelhas e perguntou por que eu tinha parado, insinuando que sabia que eu não estava sendo totalmente honesto. Para evitar um confronto, menti que tinha recebido uma ligação importante e precisava parar para atender. Ele sorriu, mas parecia desconfiado, como se pudesse ver através da mentira. Em seguida, mencionou que morava ali perto, com a esposa e o filho, e sugeriu que eu fosse à casa dele para esperar o nevoeiro passar. Balancei a cabeça, recusando educadamente, mas ele insistiu. Falou sobre o perigo de dirigir naquelas condições, me lembrando de pensar na minha família. Comecei a me sentir desconfortável quando ele olhou fixamente para dentro do meu carro. Foi então que notei uma movimentação no banco do passageiro do sedã, que eu não tinha percebido antes. De repente, o homem agarrou a maçaneta da minha porta e tentou abri-la. Por sorte, estava trancada. A porta do passageiro do sedã se abriu e outro homem, segurando um taco de beisebol, correu em minha direção. Sem pensar 2 vezes, coloquei o carro em marcha a ré. O primeiro homem gritou algo para o outro enquanto eu acelerava. Senti o golpe de um soco na lateral do carro, mas consegui escapar. A neblina era tão densa que mal conseguia ver a rodovia principal, mas entrei nela sem olhar para trás. Até hoje, quando passo por aquele trecho da estrada, me pergunto se aqueles homens tentaram enganar mais alguém naquela noite, e o que poderia ter acontecido se eu tivesse abaixado a janela ainda mais. Histórias assustadoras podem acontecer nas estradas escuras, e a noite é quando as coisas mais estranhas e inquietantes aparecem. Você precisa ter um cuidado redobrado, principalmente em situações inesperadas. Tudo começou em 2020, bem no início de uma crise que afetava o mundo todo. Eu trabalhava em turnos noturnos em uma clínica de emergência na cidade de Aramar, e meus horários eram sempre irregulares. Sempre dirigia pelo mesmo caminho para casa, cerca de 15 quilômetros ao sul da cidade. Durante o dia, era uma estrada tranquila, mas à noite, parecia uma via esquecida, solitária e deserta. Com a crise, a cidade se tornou uma verdadeira cidade fantasma. Certa noite, durante as primeiras horas da madrugada, eu estava voltando para casa.
Vi uma luz vermelha piscando ao longe, indicando as luzes traseiras de um carro parado no acostamento. A estrada era deserta e claramente alguém precisava de ajuda. Naquela noite, por algum motivo, senti vontade de parar e ajudar. Estacionei meu carro à frente do veículo e liguei os faróis de emergência. Ao sair, vi um homem gesticulando freneticamente com os braços. Aproximando-me, pude perceber, pelo sotaque leve e a máscara no rosto, que ele parecia ser de origem latino-americana. Parecia ter entre 25 e 35 anos. "Qual o problema?" perguntei. Ele disse que a bateria do carro havia descarregado e não tinha cabos de ligação. Eu também não tinha cabos e fiquei pensando em como poderia ajudá-lo. Ele então pediu para usar meu celular, alegando que o dele estava sem bateria. Não me senti à vontade em entregar meu telefone a um desconhecido, mas desbloqueei o aparelho e entreguei-o para que ele pudesse fazer a ligação. Ele se afastou um pouco enquanto falava e comecei a observar a situação. Olhei para dentro do carro dele, com a porta do motorista ainda aberta, e notei algo estranho. Por impulso, sentei no banco do motorista e girei a chave na ignição para ver se a bateria realmente estava descarregada. Para minha surpresa, o painel acendeu, os faróis funcionaram e até o rádio ligou. Naquele momento percebi que algo estava errado. Antes que pudesse reagir, senti mãos fortes se enroscando em meu pescoço. Era alguém que estava escondido no banco de trás do carro. A voz do homem com meu telefone ecoava lá fora. "Ei, ei!" Ele correu em minha direção, mas eu consegui me desvencilhar do ataque. Vi que o agressor era um jovem, talvez um adolescente. Sem pensar, saí correndo em direção ao meu carro. Pulei para dentro e girei a chave, enquanto o homem gritava e corria atrás de mim. De repente, um estalo alto ressoou pelo ar. Eu me abaixei instintivamente e acelerei, sentindo o carro tremer sob meus pés. Ao chegar em casa, percebi que o tiro havia perfurado o vidro traseiro do meu carro. Contatei a polícia e relatei tudo. Eles ficaram na minha casa enquanto eu tentava bloquear o celular pelo aplicativo no telefone do meu pai. Às 7 horas da manhã, quando consegui contatar a operadora, descobri que o homem nunca fez uma ligação. Pior ainda, meu saldo de criptomoedas na conta havia sido esvaziado, transferido para uma carteira irreconhecível e impossível de rastrear. Uma semana depois, acordei com o alarme de meus pais. Eles ouviram ruídos no quintal, mas não encontraram ninguém. O medo de que fosse o homem do celular permaneceu. Nunca saberei ao certo se ele veio procurar o que não encontrou naquela noite. Mas uma coisa é certa: nunca mais paro para ajudar alguém numa estrada à noite. Nunca mais. Era final do verão de 2011 e eu estava com 18 anos, prestes a completar 19. Meu melhor amigo, Léo, era alguns anos mais novo. Morávamos em uma região bastante rural do norte da Geórgia, a cerca de 20 minutos de Gainesville. Por lá, quase tudo fechava por volta das 22 horas, então encontrar formas de nos divertir era uma arte em si, mas nunca faltavam ideias. Naquela noite, começamos com um passeio despretensioso pelo shopping e depois percorremos as ruas da cidade procurando algo interessante para fazer, do jeito típico dos adolescentes. Quando as opções se esgotaram, fomos para a pista de boliche até o fechamento. Com a chegada da meia-noite, decidimos caminhar pela antiga rua central, explorando os becos como se fôssemos destemidos, mesmo que, no fundo, estivéssemos mais nervosos do que corajosos. A região não tinha muita criminalidade, então nunca nos sentíamos realmente em perigo. Após andar pelas ruas por um tempo, a fome bateu, e a única opção que ainda estava aberta era uma lanchonete de beira de estrada. Comemos e, após uma breve parada em um mercado 24 horas, decidimos que ainda não estávamos prontos para ir para casa. Resolvemos explorar algumas estradas rurais, algo que já era uma tradição nossa para passar o tempo. Pegamos uma estrada pouco conhecida, que eu só tinha percorrido uma vez durante o dia. Embora não fosse muito longe de onde morávamos, raramente tínhamos motivo para seguir por lá. Depois de alguns quilômetros, a estrada de asfalto deu lugar a um caminho de terra mal conservado.
Devido às fortes chuvas, o terreno era irregular, forçando-nos a dirigir devagar. Mesmo com um certo receio por não conhecer bem o local, a estrada parecia igual a tantas outras pelas quais passávamos durante as madrugadas. As luzes das casas eram escassas e a estrada era ladeada por árvores densas. Enquanto avançávamos, notamos uma única casa com a luz da varanda acesa. Havia um homem parado ali, imóvel, apenas nos observando enquanto passávamos. Ele não fez nada além de nos seguir com o olhar, o que já foi suficiente para nos deixar inquietos. Tentamos ignorar a situação, supondo que fosse apenas alguém aproveitando a brisa noturna. Alguns minutos depois, saímos da estrada de terra e voltamos ao asfalto familiar. A sensação de segurança retornou enquanto apreciávamos a vista de uma estrada mais elevada que descia para a cidade. Após alguns quilômetros, virei à direita para pegar a estrada que nos levaria de volta para casa. Eu já conhecia bem essa parte do percurso, por ter passado por ali inúmeras vezes. Foi então que, à frente, nas luzes dos faróis, vimos algo se movendo na pista. Pensei que fosse um cervo, comum naquela região, mas logo percebi que era algo diferente, muito mais branco. Enquanto nos aproximávamos, ficou claro que era uma pessoa, não um animal. Ela andava devagar, curvada, de costas para nós, na faixa oposta, como alguém que faz uma caminhada noturna. Léo e eu trocamos olhares confusos. A figura estava vestida com uma camiseta e calças brancas, e o cabelo grisalho e desgrenhado indicava a idade avançada. Quando estávamos a cerca de 15 metros dela, ela se virou bruscamente. Seu rosto era esquelético, com profundas cavidades oculares e uma pele que parecia ter passado décadas ao sol. Levantou as mãos e começou a agitá-las freneticamente enquanto corria em nossa direção. Foi então que vimos. Havia manchas escuras como sangue seco por toda a sua roupa, e em uma das mãos, uma faca longa brilhava sob os faróis. O medo que sentimos foi imediato e esmagador. Aquele ar de valentia juvenil desapareceu no mesmo instante. Acelerei o carro sem olhar para trás e não diminuí a velocidade até chegar à estrada principal. O que deveria ter sido uma viagem rápida de 10 minutos até minha casa virou um trajeto de 40 minutos, pois dei voltas pela cidade, temendo que aquela figura pudesse, de alguma forma, nos seguir. Nos dias seguintes, ficamos atentos às notícias locais, esperando ouvir algo sobre uma mulher suspeita ou uma prisão, mas nada surgiu. A imagem dela ainda me assombra, e até hoje não consigo explicar o que a levou a estar naquela estrada, naquela condição às 3 da manhã. Agora, anos depois, moro com minha esposa em uma casa próxima àquela mesma estrada. Passo por lá com frequência, mas nunca mais vi a mulher estranha. Recentemente, houve uma grande operação policial contra uma rede de tráfico na área, e frequentemente me pergunto se tudo aquilo estava, de alguma forma, relacionado à figura que nos aterrorizou naquela noite. Só espero nunca mais cruzar o caminho dela. Era uma manhã de sábado, por volta das 4 da madrugada, quando eu estava dirigindo pela rodovia estadual em direção ao meu trabalho. Eu estava na faixa do meio, acelerando bastante, pois já estava um pouco atrasado. Enquanto isso, pelo retrovisor esquerdo, notei um carro vindo em alta velocidade, o que me deixou em alerta. Eu já devia estar a cerca de 120 km por hora, então aquele carro devia estar perto dos 160 km por hora. Era um sedã prata, um Toyota Corolla, que logo me ultrapassou. Curioso, olhei para dentro do carro enquanto ele passava e vi que o motorista, um homem de expressão séria, me olhou rapidamente. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a figura de uma jovem no banco traseiro, batendo na janela com desespero. No início pensei que fosse uma brincadeira, algo que adolescentes poderiam fazer. Mas quando vi o motorista empurrando-a para baixo e o carro balançando, percebi que algo estava terrivelmente errado. Aquela garota estava claramente tentando pedir ajuda. Com o coração disparado, acelerei para seguir o carro, mantendo uma distância suficiente para observar. O motorista continuava esticando o braço para trás, em movimentos agressivos,
e os braços dela agitavam-se de forma descontrolada. Naquele momento, entendi que estava testemunhando um sequestro. Mesmo com medo, peguei meu celular e liguei para a emergência, informando a atendente onde estávamos e descrevendo o carro e o que estava acontecendo. Enquanto eu ainda estava no telefone, o carro à minha frente reduziu a velocidade e parou. Ele tinha percebido que eu o seguia. O pânico me atingiu quando vi o homem sair do carro, segurando algo na mão. Engatei a marcha a ré rapidamente e recuei, enquanto ele avançava em minha direção. Quando ele parou e voltou para o carro, aproveitei para acelerar e ultrapassá-lo, com a voz da atendente me orientando a continuar dirigindo até passar por uma viatura que estava próxima. Continuamos pela rodovia em alta velocidade, ambos a cerca de 145 km por hora. Meu coração parecia uma bateria acelerada, mas o alívio veio quando vi as luzes vermelhas e azuis do carro de polícia no retrovisor. O sequestrador foi obrigado a parar no acostamento e eu também estacionei, mantendo uma distância segura. O policial saiu com a arma em punho e ordenou que o homem deitasse no chão. Logo, outro carro de polícia chegou e libertaram a jovem do banco traseiro. Ela estava machucada, com lágrimas nos olhos, mas aliviada e extremamente grata. Enquanto me agradecia repetidamente por ter salvado sua vida, soube que o homem era seu ex-namorado. Ele havia ido até a casa dela, a agredido e forçado a entrar no carro. É assustador pensar o que poderia ter acontecido se ninguém a tivesse visto e agido a tempo. Estava fazendo uma viagem de carro para visitar um amigo em Nova York, que estava participando de uma corrida importante. Partindo de St. Louis, Missouri, eu precisava seguir pela Rota 66 por boa parte do caminho antes de pegar outras estradas secundárias. Não sou muito fã de voar, então decidi sair logo após o trabalho, por volta das 15 horas. Meu GPS indicava cerca de 14 horas de viagem, mas, conhecendo meu estilo de dirigir, eu esperava reduzir isso para 13 horas. Com sorte. Dirigir por longas distâncias, sem muitas paradas, é meu estilo. Já passava de 1 hora da manhã, e eu estava em um trecho praticamente deserto da estrada, ouvindo música para manter o foco. Estava começando a sentir o cansaço, mesmo depois de ter tomado café antes de sair. Ainda assim, continuei, pensando em como seria gratificante chegar e cair direto na cama. De repente, notei os faróis de um veículo no meu espelho retrovisor. Até então, eu era o único carro na estrada. Estava na faixa da esquerda e o carro atrás de mim se aproximava rapidamente. Mudei para a faixa da direita, esperando que ele passasse, mas, surpreendentemente, reduziu a velocidade para igualar a minha, mantendo-se na frente do meu carro. Estranhei o comportamento e decidi acelerar um pouco para ultrapassá-lo. Quando o fiz, ele mudou de faixa e ficou colado na traseira do meu carro. Comecei a ficar nervoso e acelerei mais, mas o motorista da caminhonete, uma picape antiga, preta e com sinais de desgaste, também acelerou. Não podia ser um policial sem identificação, e o comportamento dele era suspeito. Ele piscou os faróis várias vezes e parecia estar me pressionando a parar. Com o coração acelerado, aumentei a velocidade em 15 km por hora. Esperando encontrar outros veículos ou alguma forma de ajuda, mas a estrada à frente continuava vazia. Então, a caminhonete acelerou com força, o motor rugindo agressivamente, e me ultrapassou, fechando meu carro e freando bruscamente. Tentei desviar, mas ele bloqueou minha passagem. Reduzi a velocidade, buzinando para expressar meu desespero. O motorista colocou o braço para fora, acenando para que eu encostasse. Ignorei o sinal. Aproveitei uma brecha quando ele se afastou um pouco e ultrapassei, acelerando o máximo que o meu sedã permitia. Cheguei a mais de 150 km por hora, mas ele ainda me seguia de perto. Saí da estrada na primeira saída que encontrei e parei em um semáforo, acreditando que ele tivesse desistido. Contudo, lá estavam novamente os faróis da caminhonete, que se aproximou e parou ao meu lado. Virei para olhar e vi 3 figuras usando máscaras que cobriam seus rostos, encarando-me de forma ameaçadora. O medo tomou conta de mim e avancei o sinal vermelho, entrando em uma rua mais movimentada, onde finalmente comecei a ver outros carros.
A perseguição terminou ali. A caminhonete desapareceu e eu encostei em um estacionamento de supermercado, ainda com o coração disparado. Fiquei no carro até adormecer por pura exaustão, acordando apenas ao amanhecer. Terminei a viagem e, ao chegar, contei tudo à minha família, alertando todos sobre o perigo de dirigir em horários tão tardios e solitários.